tarde, gente. É um trabalho que a gente considera uma inovação, principalmente na irrigação de café, que é o uso da água magnetizada para a produção de café. Um trabalho nosso, do Santinato, do Reginaldo que está aqui, professor Elzimio lá da UF. Esse experimento está sendo conduzido lá na ACA, na Fazenda Experimental do Campo Experimental Isidoro Bronze. O sistema de irrigação é por gotejamento superficial, né, Santinato? O café Catuai IAC 62 amarelo, idade de 11 anos, no espaçamento aí de 3,70 por 0,70. E os tratamentos foram os seguintes: primeiro tratamento, irrigação com água sem tratamento. Segundo, irrigação com água magnetizada, uma vez por semana, com 50% da necessidade de água do café. O tratamento é esse de magnetizador aqui da Silocimol, da empresa Timol, que está aqui. Ele é colocado no reservatório. Então, o reservatório dos dois tratamentos 2 e 3 tinha o equipamento e o outro não tinha o equipamento. Tá? E o 3 é tratamento com 100% da necessidade de água, sendo essa água magnetizada. Tá? Delineamento foi inteiramente casualizado, com 3 tratamentos, 5 repetições, 15 parcelas experimentais, 20 plantas, úteis às 10 centrais. Aí o tratamento estatística convencional. Tudo que foi falado aqui de nutrição representa só 6%. E tudo ainda que a planta, que a verdade a planta não está comendo, ela está bebendo, eu preciso de água para que essa planta consiga ser abastecida e fazer a sua produção. Então a água fertiliza o solo. Solo fértil sem água não produz. É por isso que a irrigação é tão importante na cafeicultura. Gostaria de deixar isso claro para vocês. A água magnética já é um negócio que é muito novo para nós, só que no mundo inteiro já tem isso, principalmente nos países europeus. Trouxe um exemplo aqui, lógico está em inglês, mas só para muito rapidamente falar para vocês, trabalhos internacionais que falam do campo magnético da água, o que ela faz na qualidade da água, né? Então, primeiro, as propriedades da água são mudadas. Depois, diminuição da tensão superficial e aumento da viscosidade do tratamento. E aí sim, a água é mais estável com o tratamento magnético. Então, com os resultados que a gente obteve, eu tive que buscar na literatura a explicação para isso. Qual que é o grande negócio da água magnética? Fazer isso aqui, diminuição dos seus clusters. Então a água fica no arranjo molecular da água, ela fica desse tamanho, por exemplo, o tamanho de uma bola de bilhar, e ao ser tratada ela diminui, ficando uma bolinha de gude. Aí, teoricamente, a planta absorve melhor essa água. Outra coisa que é muito comum, principalmente nos países europeus, a limpeza de tubulações com tratamento magnético. Dá uma olhada no que acontece antes e depois. Então eu já comecei a pensar, como que seria o entupimento de gotejadores? É uma coisa que a gente já está avaliando. Usando os tratamentos magnéticos, será que vai ter uma limpeza dos tubos gotejadores, que é um grande problema que eu tenho no gotejamento em café e em todas as culturas, que é entupimento dos emissores? Então, também estamos testando isso. Outra coisa, controle de nematóide, redução da população de nematóide. A gente já está fazendo esses testes em algumas áreas no Triângulo Mineiro que tem problema de nematóide. Temos instalado esse aqui no campo experimental que o Santinato falou, em Patos de Minas, e mais 2 produtores do Cerrado, em áreas grandes, para a gente ver o que vai acontecer. Com relação ao experimento nosso, que é motivo desse trabalho, 4 safras, a gente já colheu 4 safras. Vamos pegar só a média. A testemunha sem o tratamento, 35, água magnética com 50% da necessidade, 46 sacos, e com 100%, 52. Então vejam, com diferença estatística desses tratamentos para o tratamento convencional. Tá? Então, está chamando bastante atenção no campo experimental para a gente perceber a diferença nítida que tem entre as ruas que têm o tratamento e outras que não têm o tratamento. É uma coisa nova, mas a gente está acompanhando aí, né? Aqui da água sem o tratamento, depois com o tratamento, né, com o Silocimol. Aqui a água magnética, também a gente vê as folhas um pouco mais saudáveis, né, com uma produção um pouco melhor. A gente está fazendo todos os testes que vocês imaginarem para tentar explicar esses resultados. Desde a análise de solo, análise de folha. Depois, com relação à maturação, nas 4 safras, sinalizando um pouco mais de grão cereja no tratamento 3, que é 100% da água tratada. Depois, até extração de nutrientes nos frutos.
A gente está fazendo muito mais análise do que a gente costuma fazer para tentar explicar o resultado, né? Aqui também análise sensorial do café por tratamento, 77,5 para 78,3 para 80, então conseguindo uma nota já de um café especial no tratamento 3. Tá? E também outra coisa que a gente resolveu fazer pelas revisões que a gente fez na literatura com relação ao nematóide. Então veja, o tratamento 1, 455 indivíduos, no 2 não teve a incidência aqui no solo, e esse aqui 240. Existe uma tendência de reduzir isso pelo motivo que a gente já falou. Então, para a gente finalizar, após 4 safras consecutivas, conclui-se que a utilização da água magnética produz significativos aumentos na produtividade do cafeeiro, de 29 até 46. Em qualidade, também se verificaram maiores porcentagens de fruto cereja e a obtenção em uma safra de um café especial. E a tecnologia da magnetização da água para irrigação produz novas possibilidades para o aumento da produção e redução do consumo. Principalmente na nossa região, em algumas localidades já não tem mais água para irrigar o cafeeiro, ou não tem na sua plenitude. Então pode ser uma alternativa para conseguir irrigar, se a planta está absorvendo melhor essa água, usar um pouco menos de água. Era isso que eu gostaria de falar. Estou à disposição para perguntas. Obrigado. O Dr. André acabou de apresentar os resultados da pesquisa com água magnetizada pelo Oscilossimol Rural na cultura do café, aqui no 42º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Vamos falar com ele um pouquinho sobre isso aí? Dr. André, boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente, concedendo essa entrevista. A pesquisa com água magnetizada na irrigação completou seu ciclo. Como foi o comportamento da produtividade e da bienalidade nesse período? E nos 3 tratamentos, um sem o tratamento de água normal, sem tratamento, um com 50% da água magnetizada e um com 100%, os 2 tratamentos que envolvem o tratamento magnético da água tiveram um comportamento muito melhor com relação à produtividade e à redução da bienalidade, comparado com o que a gente tem de tradicional na cafeicultura irrigada, que é a água sem tratamento. Uma preocupação da sociedade, do poder público e das ciências agrárias é com relação à economia de água. O que pode ser observado nesse estudo realizado com o Oscilossimol Rural? A preocupação da água é da sociedade como um todo, né, e já chegou no meio rural. A irrigação é a quarta prioridade do uso de água. Primeiro é abastecimento humano, segundo animal, terceiro indústria, quarta irrigação. E a irrigação já está sentindo essa crise de água de forma muito pesada. Então, mesmo a gente querendo irrigar as culturas, no caso específico o café, tem algumas regiões que não tem água suficiente para ter uma irrigação de uma forma 100% para repor a necessidade da cultura. Então, esse experimento ele é muito promissor, né, porque ele está sinalizando que com metade da água a gente pode ter uma produtividade até melhor do que usando uma água sem tratar. É interessante para o produtor, porque daí ele vai poder ou dobrar a sua área com a mesma água, ou irrigar uma área que ele não teria condição de irrigar com a água sem tratamento. Doutor André, foram realizados testes de qualidade da bebida. Qual foi a conclusão que você pôde chegar? Já é uma sinalização muito interessante para o experimento, para a tecnologia, porque a gente conseguiu obter uma nota acima de 80 pontos. E acima de 80 pontos já é um café considerado um café especial, um café gourmet, que tem um preço de mercado muito melhor para o produto final, que é o que a gente vende.